Olá, boa noite. Nós vamos começar a nossa live aqui da terça-feira, exatamente 19h59. Devagar, se que for chegando aqui, né, você vai poder acompanhar. O tema hoje que eu escolhi é um tema importante para você que é empreendedor, você que já empreende ou que você quer empreender, mas está buscando informação, está procurando se preparar para poder se tornar um empreendedor, que é uma missão que não é fácil, né? Tanto é que o tema está aí. Enriquecer com sua pequena empresa não será um passeio no bosque. Isso é uma realidade. Então eu vou contar um pouco da minha história, né? Para você entender essa verdade e você está se preparando, porque o empreendedor, ele precisa de entender que uma característica que ele precisa de desenvolver é a busca por informação, por conhecimento. A partir do momento que você tem dificuldade de buscar conhecimento, você começa a limitar o seu horizonte. Por quê? Você é dono de uma empresa. Uma empresa, na sua essência, ela nasceu para ser desenvolvida, para crescer, gerar emprego, gerar recurso, gerar desenvolvimento para a comunidade local, para o estado e para o país. Precisa de ter essa mentalidade. Você não pode ter a mentalidade medíocre, você tem que saber que você faz parte do processo de desenvolvimento do país. Aí existem os desafios de política, economia, que faz parte do jogo. Não tem como correr disso, né? Então, eu vou começar a falar um pouco sobre a minha história, que eu comecei muito cedo como empreendedor, e essa questão de eu dizer que não vai ser um passeio no bosque, é porque não é mesmo. É difícil, você tem que querer muito, né? Eu comecei a empreender na adolescência, eu tinha 16 para 17 anos, e no começo foi difícil. Por quê? Porque eu comecei a ter funcionário, né? E como eu era muito novo, eu tinha uma dificuldade grande de lidar com funcionário. Eu falava, eu preciso de me preparar para lidar com funcionário, porque eu quero desenvolver minha empresa. Só que para você desenvolver uma empresa, inevitavelmente você vai precisar de gente. E para você se relacionar com gente, você sendo, né, o dono da empresa, então você é o dono da empresa, você é líder, você vai precisar de desenvolver o perfil de liderança para você obter resultados, senão você não obtém resultado. E é uma parte difícil de lidar na empresa, né? As empresas média, grande, tem que ter um departamento de recursos humanos. Só que quando você é pequeno, sua empresa é pequena, o recurso humano é você, o financeiro é você, o marketing é você, isso é tudo. E não é fácil, né? Porque tudo tem um volume menor de tarefas, só que existem todas. Então você precisa começar a entender um pouco de todas essas tarefas que envolvem a gestão de uma pequena empresa. Então, uma coisa eu tinha na minha mente: eu vou procurar conhecimento o quanto for preciso. Por quê? Porque eu quero desenvolver a minha empresa. Então, eu tinha dificuldade de lidar com funcionário, né? Porque você, para lidar com funcionário, você tem que ser líder. É como você for um pai, só que você tem que dar reconhecimento, você tem que dar a recompensa, mas você tem que colocar as tarefas a serem cumpridas e fazer com que essas tarefas sejam cumpridas. E quando você tem funcionário, nem sempre isso acontece, né? Para você fazer isso acontecer, existem ferramentas para colocar em prática e conseguir isso. Eu vou falar um pouco sobre essa ferramenta no final,
que está dentro do planejamento estratégico da empresa. Boa noite, vocês estão chegando aqui. Eu tenho certeza que essa live aqui, o que eu vou passar hoje aqui, pode ajudar você, tá? Você sendo empreendedor ou se você tem vontade de empreender, tá? Ou para a sua vida, de um modo geral, isso vai ser importante, porque eu vou estar passando minha experiência aqui. Então, eu comecei a buscar, né, esse desenvolvimento pessoal e a gente desenvolver, né, a nossa capacidade de relacionamento, né, a nossa capacidade de gestão dentro da empresa, de você se relacionar com o funcionário, né, você sendo patrão, você conseguir ter equilíbrio nessa relação. Não é fácil. Você precisa de obter muito conhecimento e você se desenvolver como pessoa. Por isso que eu falo que é importante você crer em Deus, porque quando você crê em Deus, você busca se aproximar de Deus, você melhora como pessoa, você vai respeitar mais, né, o seu funcionário, mas não é por isso que você vai respeitar, que você vai deixar de fazer o que ele quer, de jeito nenhum. Tiver que demitir, você vai demitir, só que você vai fazer tudo com cuidado, com respeito. Eu conheço pequeno empresário que quando vai demitir um funcionário, ele falta pouco brigar com o cara. E aí isso vai para quê? Para uma causa na justiça trabalhista. Eu oriento, né? O cara vem conversar comigo, rapaz, você tem que, quando você vai fazer uma demissão, você tem que rezar antes, para você ter tranquilidade, para você mostrar o porquê da demissão, né? E fazer aquilo com o maior respeito e cuidado. Eu sei porque o que eu já fiz de demissão na minha vida, não dá, eu não consigo nem contar. Então, no começo eu tinha dificuldade. É insegurança isso. É insegurança. Por isso que eu falo, você tem que buscar conhecimento, que quanto mais conhecimento você tem, mais você vai fazer um negócio desse com tranquilidade, né? Então, eu vejo alguns pequenos empresários vêm conversar comigo, então ele fala que eu fui demitir um funcionário, rapaz, deu um problema danado. Eu falei, como é que você fez? Ah, rapaz, e tal, que o cara começou a combater na conversa e tal. Eu falei, não, rapaz, você precisa fazer uma demissão, fazer com cuidado, com respeito, com profissionalismo. Quando você fizer dessa forma, com certeza o nível de problema vai diminuir muito. Você vai ter muito menos problemas, né? É muito problema de demissão que vai para uma causa trabalhista. Ela vai por quê? Porque a pessoa que fez a demissão, no momento da conversa, ela fez de uma forma ríspida, falou coisas que não devia. Eu não tenho que falar nada, eu tenho que falar o necessário e pronto, né? Então, quer dizer, quando você começa a obter conhecimento e fazer, né, essas ações que você tem que fazer no seu negócio, com respeito com as pessoas, né, que trabalham com você, o nível de problema vai diminuir muito, muito mesmo, vai diminuir muito. Deixa eu acenar aqui para quem está entrando. Seja bem-vindo, todos vocês aqui. Então, para quem está chegando aqui, eu estou falando, né, a minha experiência, né, como um pequeno empresário, que cheguei a ter mais funcionários. Então, eu estou falando aqui sobre a questão de você, como patrão, você buscar o desenvolvimento pessoal para você lidar com os problemas de relacionamento patrão-empregado de uma forma, num nível muito mais alto de consideração, de respeito, e onde você vai diminuir os níveis de problemas, vamos dizer, de causa trabalhista. Isso é matemático, tá? Existem grandes empresas que o chefe, né, ele não é dono da empresa, ele é um chefe. Ele faz uma demissão mal feita e a causa vai ser trabalhista, vai ter uma causa trabalhista. Então, quer dizer, esse chefe que trabalha numa grande empresa, ele está trabalhando errado. Ele está faltando nele o quê? Conhecimento, treinamento para ele saber fazer aquilo da forma correta. Ele está causando o quê?
prejuízo para a empresa que ele trabalha. Agora leva para você que tem uma pequena empresa, que você é responsável por tudo. Então, aí vou entrar agora na questão que eu faço te ajuda a fazer a gestão de custos, né? Isso é custo. Se você não sabe fazer uma demissão, você faz ela mal feita, você gera um problema trabalhista, isso vai te gerar o quê? Um custo desnecessário. Olha só que problema. Eu te ajudo a administrar os custos, isso é custo fixo, né? Por quê? Funcionário, se é tanto com a empresa vendendo ou não, aquele custo vai existir, então ele é um custo fixo. Se você faz isso da forma mal feita, você está gerando um custo a mais que não existia. E todo custo que você tem é o quê? R$1 a mais de custo é R$1 a menos de lucro. É o lucro da sua empresa que está indo embora. Tem muita empresa que acaba quebrando por causa disso. Todo funcionário que demite vai para a justiça. Tem alguma coisa errada com a empresa. Precisa de descobrir que erro é esse. Ela não está cumprindo, né, com os deveres. Eu, por exemplo, teve uma fase que eu não cumpria com todos os deveres no começo. Eu cheguei a ter 2 problemas no sindicato na época, né? Eu resolvi e falei, como é que é o certo agora? Cheguei para o meu contador e falei, eu quero fazer o negócio certo. Pronto, ajustei, fiz o negócio certo. Aí eu toco outra vez na demissão. Se eu errar na demissão e não souber fazer bem feito, mesmo assim eu vou ter um problema. E a justiça trabalhista, ela mudou, melhorou muito. Mas mesmo assim, se você não souber fazer a demissão com respeito, com consideração com o funcionário, ele vai arrumar problema com você. E ele vai te gerar o quê? Um custo desnecessário. Então vamos para o que interessa. Você, como patrão, como gestor da sua pequena empresa, você precisa buscar evoluir como pessoa, conhecer a forma melhor. Eu estou falando aqui, na live a gente fala resumidamente, porque senão se você for aprofundar no assunto, não tem tempo que dá, né? Então você precisa de entender isso. A relação que você tem com o funcionário, você tem que buscar muito conhecimento para você ter autoridade e esse funcionário vai te ouvir. Se você é patrão, você tem talvez um funcionário lá que tem um nível de conhecimento bom, que está no seu nível. Isso não é legal. Você, como patrão, você tem que buscar estar acima em conhecimento em todas as áreas. Você tem que mostrar para o seu funcionário que você domina a sua empresa. Se você não mostra isso, esse funcionário vai olhar para você com outros olhos. Por quê? Ele vai olhar e vai falar, pô, o cara está fazendo tudo errado, eu sou funcionário dele. Quando você busca conhecimento, estuda, começa a fazer uma gestão muito mais profissional, o seu funcionário vai olhar para você e falar assim, esse patrão meu, o cara domina, ele sabe o que ele está fazendo aqui, ele não está de brincadeira. É por isso que a gente fala que tem muito pequeno empresário, micro, que ele está brincando de ser dono de empresa. Ele está brincando, ele não busca conhecimento, busca se informar, melhorar o nível da gestão dele, melhorar ele como gestor em todas as áreas dentro da empresa dele. Ele está brincando. É só a gente falar aqui. O camarada, para ser médico, estuda lá 5, 6 anos. E depois que começa a praticar, não para de estudar. O advogado estuda 4, 5 anos e o advogado não para nunca mais de estudar, né? O engenheiro, mesma coisa. Aí o cara que montou a empresa, montou uma pequena empresa lá, ele não quer estudar não, ele acha que aquilo ali, a mente dele é desse tamanho, a empresa dele vai ser que tamanho? Desse tamanho. Essa é a diferença entre as empresas que se desenvolvem e as que ficam paradas ou voltam para trás. Está na mente do dono da empresa. O tamanho da empresa, ela vai crescer baseado na mente do dono da empresa. Se ele tiver uma mente que está preparada para se desenvolver, para buscar evoluir em todas as áreas,
ele como pessoa, espiritualmente, intelectualmente, ele tem que buscar se desenvolver em todas as áreas. Não tem como, eu só vou estudar isso, não, ele tem que buscar tudo, né? Todo o desenvolvimento. Então, é por isso que eu falo o lojista rico. Riqueza material são patamares, né? Por exemplo, eu tenho meu nível de riqueza. Tem alguém abaixo de mim que eu estou mais rico do que ele. Só que tem gente que está lá em cima, que eu sou pobre para ele. Então, né, o lojista rico é o quê? Para você buscar a riqueza que você pode. Mas primeiro você tem que se municiar de conhecimento. Você tem que enriquecer em conhecimento. Essa é a forma de você fazer a sua empresa desenvolver e buscar enriquecer. Buscar um patamar a mais de riqueza. Por que buscar riqueza? Quem não quer qualidade de vida? Todo mundo tem família. Se você tem uma pequena empresa e você consegue desenvolver, movimentar mais dinheiro, o que você vai poder fazer? Você vai poder ter um prolabore, uma retirada melhor, porque você movimenta mais dinheiro. Você sabe que está tendo lucro. Então você vai poder o quê? Ter uma retirada maior, né? Nós trabalhamos para pequenos empresários, microempresários, desenvolver a empresa dele, para ele poder movimentar, ter um faturamento com lucro, onde o prolabore dele gira em torno de 10 mil, 15 mil. Esse é o objetivo primeiro. Esse é o primeiro objetivo. É ele ter um faturamento, vamos abrir aqui o jogo. É ele buscar o faturamento de 100 mil, com lucro, ele vai botar o prolabore dele dentro do custo fixo de 10 mil reais, só que para isso ele tem que ter lucro, né? Tem que saber precificar o produto e ser competitivo no mercado. Então, quer dizer, a partir desse momento, você vai ter uma retirada de um nível ótimo e sabendo que sua empresa tem lucro. Para isso, tem que apurar o lucro da forma correta, não é de qualquer jeito não. Se você achar que o dinheiro que está na conta lá no dia 1º, aquilo ali é lucro, você está enganado, aquilo ali é saldo de caixa. Saldo de caixa, o dinheiro está lá hoje, amanhã não está mais. Aparece uma conta, uma demissão, você vai fazer uma demissão, quanto é que deu? 5 mil, 7 mil. Pronto, acabou o dinheiro que você tinha no caixa. Então, por isso que vocês têm que saber fazer o provisionamento da folha de pagamento, né? Tem que aprender. Então, a gente falando aqui sobre essa questão de você que é dono da empresa, você precisa ter mentalidade rica. Mentalidade rica. Se você não tiver uma mentalidade rica, sua empresa não desenvolve. Então, o que eu indico para você? Eu leio esse livro desde 2015. Eu queria ter começado a ler há mais tempo, mas eu só cheguei a ter ao conhecimento dele, né, há 15 anos atrás, que é O Segredo da Mente Milionária. Só o que acontece? Tem gente que compra esse livro aqui, lê o livro e fala assim, legal. Pô, é legal, mas e aí? Tudo nessa vida que você adquire de conhecimento, qual é o diferencial? É você ver o que você está botando em prática. Essa é a diferença entre as pessoas que têm resultado e as que não têm. Eu vou dar um exemplo aqui. Um dia eu fiz um treinamento que era um final de semana inteiro, de desenvolvimento pessoal. Quando o treinamento estava chegando no final do domingo à tarde para de noite, eu estava me sentindo muito melhor do que eu entrei. Aí eu cheguei com um camarada mais maduro que eu do lado e falei, pô, bicho, eu estou me sentindo evoluir, melhorando. Eu vou ter, tipo assim, amanhã quando eu chegar no meu negócio, eu vou chegar muito melhor. Eu falei, e você? Ele falou para mim, rapaz, para mim não mudou nada. Aí eu pensei, tá aí a prova, né? As pessoas entram numa sala e vão receber conhecimento, informação de qualquer assunto. Daí essas pessoas saem dessa sala de treinamento. Tem gente que vai tirar proveito muito,
tem uns que vão tirar menos proveito, tem um que vai sair do mesmo jeito que entrou. Por quê? A mente dele está fechada. Ele tem bloqueio, ele não consegue entender que ele pode melhorar, que ele pode se desenvolver como pessoa e abrir a mente. Por quê? Se ele é dono da empresa, a empresa dele só cresce se a mente dele crescer. Eu vou ler uma frase aqui do Segredo da Mente Milionária, que ela é perfeita para quem é dono de negócio. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. E isso serve para qualquer pessoa, seja em qualquer situação, para a vida pessoal, profissional, tudo, seja empregado, qualquer pessoa. Essa frase é perfeita e ela mostra a diferença entre as pessoas que obtêm sucesso, que progride, que tem resultado, e as pessoas que não têm resultado, né? É igual estamos aqui na live, eu estou passando informações que eu adquiri na minha vida, um trajeto já mais longo meu, né? Eu comecei a empreender com 17 anos de idade, eu já tenho de empreendedor, já a vida de empreendedor já tem 40 anos, né? Então a gente já aprendeu muita coisa. E tem gente que de repente olha aqui falando, faz, isso daí eu já sei. Aí você vai ver o que ele faz no dia a dia, faz tudo errado, né? Por quê? Porque ele não consegue parar para ouvir informações importantes. Ele prefere ir lá ver uma novela, né? Ou ver um filme. O filme até que pode tirar algum proveito, né? Depende do filme que está vendo. Então, essa frase é muito forte. Sabe o que acontece com esse livro aqui? Esse livro aqui, quem quer se desenvolver pessoalmente, sua mente, eu tenho ele aqui do meu lado. Eu leio ele, todo dia eu leio alguma parte dele. Por quê? Quando eu leio essa frase aqui, eu me pergunto, eu me autoavalio, né? O que eu tenho feito com isso daqui? Eu tenho sido maior do que os meus problemas? Ou os problemas estão me travando, estão me bloqueando? Problema não vai acabar. Hoje eu procuro ver, o problema pode ser a solução. Ontem eu vivi uma experiência desse tipo, não dá para contar aqui agora. No prédio que eu moro, nós tivemos um problema que nós estávamos discutindo sobre o problema no grupo, e à noite apareceu uma decisão que veio daquela discussão que era um problema, e veio uma solução que a gente não esperava. E ela nasceu na discussão do problema. Então, problema é isso. Você deve discutir sobre o problema, conversar sobre o problema, e é dentro do problema que a sua mente começa a pensar mais. O Denzel Washington falou outro dia numa entrega de prêmios, né? O Denzel Washington é um ator americano muito conhecido. Ele fala, né? Eu não vou lembrar como é que ele fala, mas a mensagem é o quê? É dentro da dificuldade que nascem as boas pessoas. Aí ele dá o exemplo, né, dos artistas negros de Hollywood, aí ele fala o nome lá de vários, né? Se não fosse as dificuldades que eles tiveram, eles não existiriam, né? Então, quer dizer, é a dificuldade que faz o cara evoluir. Na facilidade não tem evolução. Na facilidade tem o quê? Tem zona de conforto. Zona de conforto não evolui ninguém. Zona de conforto é dormir, é descansar, né? Esquece. Então, eu estou com um vídeo aqui na minha frente, né, que fala sobre isso, que é do Flávio Augusto, que é um empreendedor de sucesso do Brasil, mas é um empreendedor de grande proporção, né? É o que ele fala. Ele fala muito sobre vendedor, né? E nós que somos empreendedores, nós somos vendedores. Então o que acontece? O vendedor, ele tem que ter sede de vender. Se ele quiser zona de conforto, o vendedor não vai arrumar nada. Não acontece nada. Eu já tive vendedor meu negócio de varejo, que eu identificava, esse cara não serve para vender, ele quer tranquilidade. Não, você quer tranquilidade, pô, vai para casa dormir, pô.
é melhor, né? O cara que vende, ele tem que querer aprender, desenvolver, tratar bem, buscar aprender, argumentar, porque vender, tem gente que pensa que vendedor nasce com dom, né? Não nasce não, o vendedor aprende a vender, né? Existem pessoas que nem são carismáticas e são grandes vendedores. Por quê? Ele aprende a técnica de vendas. Ele aprende a dar o sorriso necessário para realizar a venda. Então, não tem zona de conforto. Você é empreendedor, você precisa de ter a sua mente preparada para encarar os problemas com naturalidade e saber que aquele problema você tem que ser maior do que ele. Você vai achar a solução. E aí você cada dia busca evoluir, busca mais conhecimento com o poder de resolver problemas maiores. Agora eu vou ler outra frase aqui desse livro aqui que é perfeita para quem empreende. Quanto maiores forem os problemas com os quais você lidar, maior o negócio que será capaz de conduzir. Quanto maior o número de funcionários que você administrar, maior a quantidade de clientes que poderá atender. Quanto maior o universo de clientes que você atender, maior o montante de dinheiro que você vai movimentar. Isso é uma regra inevitável. Então, a pessoa que tem a mentalidade pobre, né, o empreendedor que é medíocre, ele tem medo de funcionário. Bom, se você tem medo de funcionário, de ter funcionário, de lidar com esse assunto, digamos assim, você pode até ficar com essa empresa sua ali, com 1, 2 funcionários o resto da vida, e ficar naquela mesma, né? Então, quer dizer, você não vai cumprir o seu papel como empreendedor. Empreendedor não pode ter medo de crescer, não. Você vai ter as oportunidades. Se você tiver medo, acabou. Suas oportunidades vão acabar. Porque você não tem coragem de encarar o problema, né? A única coisa que você precisa é o quê? Estar munido de conhecimento. Estar preparado para crescer. Não pode crescer igual um doido, né? Por isso, eu tenho meu treinamento, o Gestão de Custos Inteligente, onde você aprende a lidar com os números para saber o rumo que você está tomando. É uma engrenagem. Empresa é uma engrenagem que você, que é o dono, precisa entendê-la para você buscar o crescimento dominando os acontecimentos da sua empresa, né? Você tem que dominar todas as áreas. Então a gente parte primeiro da gestão de custos, que é para você apurar os números e desenvolver com responsabilidade. Então eu falo que com essa minha trajetória, que eu tinha dificuldade, né, de lidar, eu no começo tinha medo do crescimento, justamente porque eu tinha dificuldade de lidar com um funcionário, mas eu busquei desenvolver, busquei informação. Aí existiu um momento que eu tive um divisor de águas, que quando eu fiz o curso, que é o curso que originou o meu Gestão de Custos. É gestão de custos, mas ele tem um módulo de planejamento estratégico que envolve esses assuntos, né, do crescimento da empresa e que envolve, né, a sua equipe, que é onde você precisa desenvolver e fazer a coisa da maneira correta. Então, quando eu fiz esse treinamento, foi quando eu me senti seguro para desenvolver e falar assim, não, agora eu estou preparado para crescer, porque eu estou preparado para lidar com funcionário, e realmente é isso. Quando você está preparado, né, eu cheguei a ter 4 gerentes, a minha empresa de varejo hoje, eu encerrei a atividade. Hoje eu tenho negócio onde eu tenho empresas de varejo que trabalham, né, eu faço a gestão de imóveis comerciais, onde ali dentro gera aproximadamente 40 empregos indiretos, né? Então eu lido com esses donos de empresa. Então, se você não tiver um nível de informação muito bom para lidar com esse tipo de assunto, você não consegue tirar o proveito maior. Você vai conseguir resolver os problemas? Você pode resolver de uma maneira mais ou menos. Só que mais ou menos
você não vai ter o resultado melhor, vai ter resultado mais ou menos. Então, quando você busca se preparar, você começa a ter maiores resultados. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui. José Roberto Fiorin enviou uma sugestão para participar do seu vídeo. Fiorin, cadê? Como é que já saiu, Beto? Outra pergunta aqui. Como colocar o custo de demissão e 13º em cima do produto que eu vendo? Matheus Eduardo. Matheus, essa pergunta sua é importantíssima. No método de gestão de custos inteligente, né, você vai ter acesso, é só você ir lá na minha bio, você vai clicar no Linktree, aí tem lá, método de gestão de custos inteligente. Ali você vai ter acesso às aulas que você aprende a calcular na íntegra. E não é só calcular esse custo do funcionário, tudo, demissão. Você precisa de aprender a calcular e o que você vai fazer com esses dados. Porque só calcular isso não resolve. Né? Lá no método você calcula isso tudo, você vai ter uma planilha onde você vai jogar esse custo para apurar o seu lucro da maneira correta. Né? E lá, se você quiser conversar mais, tem lá no Linktree, tem o WhatsApp lá, falar com a equipe, você vai falar comigo também, né, para você entender melhor. Eu te indico você fazer isso depois que acabar a live. Vai lá, clica no Linktree, manda uma mensagem para a gente conversar mais sobre isso. Sua pergunta é perfeita para o caso aqui, tá? E a gente tem essa solução, ok? Então, obrigado, Bruna. Obrigado. Pô, isso daí deixa a gente feliz, que a gente vê que você está tirando proveito, né, do que a gente fala. Né? O que eu estou falando aqui é experiência de um longo tempo. Né? Não são 40 anos de empresa. Então, a gente já passou por muitos problemas. Pô, legal. Valeu, Bruna. O Zé Roberto Fiorin pediu para participar e eu fui ver aqui, mas não conseguiu. O Roberto quer participar do vídeo, mas não tá finalizando. O Zé Roberto, ele é empresário, né, ia ser legal ele participar, mas não tá completando. Então, vamos lá. Eu estava falando que quando eu fiz o curso que originou o meu curso, né, esse curso que eu fiz tinha 6 meses, então era um curso... Valeu, Bruna. É isso aí. Você adquirindo o curso, você vai ter mentoria comigo particular, tá? Para você também, Matheus, que perguntou, você vai ter ajuda minha, né? Vamos marcar reuniões particular para tirar mais dúvida, resolver todos os problemas que você tiver dúvida. Então, quando eu fiz esse curso de 6 meses, onde eu aprendi a tomar conta dos dados da minha empresa da maneira correta, aquilo me deu muito mais segurança. Eu cheguei a fazer faculdade de administração, só que a faculdade de administração não te ensina a cuidar de uma pequena empresa. Né? Você aprende lá para ser funcionário de uma grande empresa. Né? A maioria dessa turma vai trabalhar numa ArcelorMittal, né? Empresas grandes, que ele vai ter uma função lá dentro, né? Vai ser gerente de projetos. Numa pequena empresa, tudo tem que ser adaptado. Por exemplo, a grande empresa, ela tem gestão de custos. Só que é para uma grande empresa. O meu curso de gestão de custos é adaptado para uma pequena empresa. Você só vai aprender na aula o que você precisa aprender. Porque eu testei e botei em prática. Pronto, você não vai perder tempo. Tem aula de 10 minutos, 12 minutos, cada uma resolvendo um problema. O curso, né, gente, só lembrando aqui, quem não viu, clica no Linktree na minha bio, que você vai ver tudo lá. Né? Você pode clicar e você vai ver tudo. Então, tudo para pequena empresa precisa de ser adaptado. E você não encontra em qualquer lugar. Né? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu quero voltar aqui a falar sobre o desbloqueio mental do pequeno empresário.
geralmente, a maioria, tá? Não é todo mundo, não. A maioria do pequeno empresário, tem muitos que, tipo assim, trabalhava numa empresa, foi demitido e abriu um negócio por necessidade de ganhar dinheiro. Só que ele não se preparou para aquilo. E ele tem aquela mentalidade de não buscar conhecimento. Ele vai abrir um pequeno negócio e vai tocar o barco, porque ele acha que um treinamento é custo, treinamento é investimento. Tá? Tanto é que no, numa planilha de custos, quando você investe em treinamento, é investimento, nem é custo. Tá? Por quê? Quando você, dono, investe em treinamento, você vai, em cima daquele treinamento, a tendência de você gerar faturamento, lucro. Então, você está tendo o quê? Retorno do investimento. Custo é tudo aquilo que vai embora e não volta mais. Então, se você adquirir a menos que você compre o curso e não assista, aí virou custo. Olha como é importante você entender o processo. Eu nem ia tocar nisso, toquei aqui agora porque bateu na veia. Vamos dizer que você vai lá e compra o curso de gestão de custos. Comprou, deu uma olhada, não se dedicou, não botou em prática. É custo. É custo. Você pagou, não fez nada com aquilo. Agora não, você foi lá, adquiriu o curso, assistiu às aulas, começou a botar em prática, me manda mensagem e busca, porque isso é uma evolução, né? Você fala assim, eu vou assistir às aulas, a partir do mês que vem eu tenho tudo 100% no domínio. Não, você está no nível aqui. Aí você começa a estudar. Você vai ter que subir devagar, não tem jeito. Não é você não dá um pulo, não. Em nada na vida você dá pulo. Evolução, né? Você vai começar, vai aprender, vai evoluir. Daí a pouco você vai chegar no patamar daqui. Aí você pode falar, não, agora eu quero pular para o outro patamar. Você vai buscar, de repente, alguma informação além, né? Porque existem treinamentos que até eu posso indicar de outros níveis, só que aí eles acontecem em São Paulo, né? Que é quando você já está com a empresa já faturando aí R$200 mil, vamos dizer. Aí você já vai para São Paulo, é onde você vai atingir um nível mais alto, tá? Então, a busca de evolução do dono da empresa, busca evoluir espiritualmente e intelectualmente. Intelectualmente, hoje eu indico o livro O Segredo da Mente Milionária. Agora, o livro, se você comprar, ler todo dia um pouco, é investimento. Se você comprar e botar na estante, é custo. Entenda isso. Entenda isso. O empreendedor, para mim, a maioria das coisas que eu faço é investimento, porque nada eu compro à toa. Tudo que eu compro, eu estou pensando em algo. Até alguma coisa que eu compro para mim, eu estou comprando para testar, para ter uma ideia. É assim que funciona, tá? Você começa a ver negócio em tudo que você participa. Tudo tem possibilidade, certo? Seja bem-vindo, Jefferson. Então, a busca, eu estou falando aqui da busca da evolução intelectual. Hoje eu estou indicando o segredo da mente milionária. E a busca de evolução espiritual de você que é empresário, micro, pequeno, não importa. Você precisa de estar buscando a evolução espiritual a todo momento. Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Por quê? Se você tem um negócio, você é dono de uma empresa pequena, não importa o tamanho. Se você não busca a evolução espiritual, isso é percebido. E as pessoas, você lida no meio de um monte de gente, né? Não estou falando de religião aqui não, tá? Estou falando de busca de evolução espiritual. Talvez, dentro da sua religião, você vai estar buscando, né? Só que você precisa estar preparado para uma evolução espiritual acima da religião. Religião pode gerar problema. Cada um tem a sua, né? Agora, espiritualidade quer dizer o quê? Buscar se aproximar de Deus todo dia. Por
quê? Quando você busca aproximar de Deus, você respeita as pessoas, você tem humildade. Eu vou falar uma coisa relacionada à humildade aqui, que eu ouvi o Abílio Diniz, que faleceu há poucos dias aí, um dos grandes empresários do Brasil. Ele fala, humildade não é você ser pobre e usar roupa rasgada, não. Humildade é saber respeitar as pessoas. Olha só, o cara é um empresário gigante, ele faleceu há pouco tempo aí, né? Mas olha o que ele fala, é saber ouvir. Até outro dia, eu uso a fala dele em treinamento meu. Ele, até outro dia, ele multimilionário, falou, eu busco por conhecimento todo dia. No final, ele estava dando aula numa faculdade, eu não lembro a matéria, mas a matéria dele era sobre isso, certo? Dele passar a experiência dele dentro de uma matéria, porque ele é um case de sucesso. É um cara, ele era, né, que ele faleceu, um cara simples, que sempre se achou que precisava de aprender, multimilionário. Tem empresário aí que fica rico que acha que é o dono da verdade, né? Esse é o caminho do insucesso, né? Não tenho nem exemplo disso aqui agora, mas o que eu sei dizer é o Abílio Diniz, é o João Apolinário, que é o dono da Polishop, é um cara que busca, ele fala isso. O que nós temos que buscar informação? Conhecimento. Que é com o conhecimento que você toma as melhores decisões. É isso, gente. Busca de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, melhores decisões você toma. Aí eu volto a dizer, esse assunto eu tenho que tocar porque ele é muito importante, cara. É o que eu falei, quando você evolui espiritualmente e evolui em conhecimento, eu dou o exemplo aqui, né, de demissão. Você que é dono de uma pequena empresa, que quer desenvolver, você tem que estar preparado para isso. É o que eu falei, eu já fiz na minha vida, sei lá, 200 demissões, 300. No começo, eu fazia mal feito. Eu não estava preparado. Eu fazia uma demissão mal feita, quase gerando um problema. Tive algum problema no sindicato, 1 ou 2 só. Mas tive. Não era para ter. Quando eu evoluí espiritualmente e intelectualmente, eu nunca mais tive problema nenhum com demissão. Por quê? É isso aí, Jefferson. Isso é muito importante, tá? Eu tenho como te dar informações com relação a isso, né? É lógico que para isso nós vamos ter que fazer reuniões privadas, onde eu te ofereço você adquirindo o método de gestão de custos inteligente, né? Indo lá no Linktree da Bio, você vai ter direito a 2 horas de mentoria comigo, porém, depois que você vira aluno do meu curso, 2 horas é o mínimo, né? O meu interesse é fazer você evoluir e desenvolver a sua empresa. Então, eu falo que 2 horas é o mínimo, o máximo eu não sei, o máximo vai depender de nós, né? O que eu sentir que eu posso te ajudar, eu vou ajudar, tá? Então, quando você evolui em conhecimento intelectual e espiritual, você começa a diminuir custo na sua empresa. Por quê? Você vai fazer uma demissão saudável, com respeito, com profissionalismo, né? As últimas definições que eu fiz do varejo, o cara saía de dentro da minha empresa, meu amigo. Por quê? Eu mostrava para ele que profissionalmente não era viável, né? É o que eu falei há um tempo atrás, agora aqui na live, que quando você é dono, você precisa de desenvolver a liderança. Líder é o quê? É como você for o pai do cara. Mas é o pai bonzinho? Não, é o pai correto. O que um pai correto faz? Ele te dá tarefa para fazer e te cobra. Ele te dá reconhecimento. Ele te dá uma recompensa. Agora ele vai cobrar de você resultado. Não tem esse negócio. Eu tenho problema. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um filho de 20 anos de idade. Eu dou tarefa para ele fazer, ele tenta fugir dela. Mas eu vou e cobro. Por quê? Ele precisa aprender que essas tarefas são necessárias dentro de casa. Né? É uma luta? É uma luta. Pode ter certeza. Tanto é que a live, o título da live é enriquecer
com sua pequena empresa não será um passeio no bosque. Pode ter certeza disso. Não vai ser, vai ser momento de dificuldade, momento de desafio. Você vai ter dia que você não vai dormir, noite que não vai dormir, pensando no problema. Só que, quando você se prepara mais, você consegue dormir. Porque você começa a adquirir mais segurança em você. Você começa a adquirir mais tranquilidade. Então, por exemplo, antigamente, quando eu tinha uma demissão para fazer, eu nem dormia. Vixe, vai dar problema. Aí depois você vai aprendendo, você fala, não, rapaz, isso é tranquilo, cara. Deixa comigo. Mas não é fácil. Você tem que buscar evoluir muito. E a proximidade com Deus te dá muito isso. Tá? Vai te dar, porque você, na hora, você vai usar a sabedoria que Deus te dá, para você usar palavras bacanas, tranquilo, né, explicar com paciência, com tranquilidade. E aí, meu amigo, dificilmente você vai ter problema. Eu tenho um exemplo outro dia que eu estava conversando com um pequeno empresário e ele falou comigo que foi demitir um funcionário. Porra, ele falou, quase que deu porrada no cara. Eu falei, como é que você faz um negócio desse, rapaz? Você está querendo o quê? Gerar uma conta para pagar que não existia? Não, mas que ele me insultou. Eu falei, rapaz, se ele te insultou, ele está errado. Mas você não pode entrar na vibração dele, você tem que ser você. Então, você está vendo como é que eu estou falando? Se você estiver bem espiritualmente, você não vai cair nessa. Você vai manter a sua tranquilidade. E a sua tranquilidade é que vai dominar a situação. Então, qual a probabilidade de dar problema? Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. A probabilidade vai ser mínima. Bom, nós temos mais 14 minutos aproximado de live. Eu quero falar um pouco aqui sobre planejamento estratégico, que também está dentro do nosso curso. É inevitável, para você fazer isso tudo acontecer, você ter um planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem aula, é demorado, né? Aqui eu só vou dar uma noção importante para você entender por que você precisa fazer isso na sua empresa. Pode ter um funcionário ou dois, você precisa disso. Por quê? O que acontece? Você que é o dono da empresa, pequenininha, média, não tem problema, tem um funcionário, 2, 3, 4, 8. Você não tem uma pessoa para te cobrar. E nós somos seres humanos. O ser humano é normal isso. Ele precisar de que alguém cobre dele. Só que você é o cabeça, não tem ninguém para te cobrar, então você tem que cobrar de você mesmo. Mas, pô, se você não tiver um norte, você fica se cobrando todo dia de qualquer jeito. E quando você faz um planejamento estratégico, você finaliza um documento seu mesmo, em que você vai poder pegar todo dia para ler e falar assim, não, fulano, você é com você mesmo. Você determinou isso daqui para você. Você precisa decidir isso. Então, o que acontece? Eu vou dar um resumo aqui. O planejamento estratégico, basicamente, é o quê? É você se colocar hoje, você está no ponto A. Vamos dizer que nós vamos fazer um planejamento para 3 anos. Aonde você quer estar daqui 3 anos? Vamos falar de dado básico aqui. Hoje você tem na sua empresa um faturamento X. Daqui 3 anos eu quero ter um faturamento 2x. Como você quer isso? Para conseguir isso, você tem que ter ações a serem feitas. Essas ações vão ser feitas por quem? Opa, você já começa a ter que assumir compromisso com você mesmo. Funcionário que você tem, você precisa de colocar no papel as ações que esse funcionário vai ter que fazer para obter o resultado tal. Então, planejamento estratégico é isso. É você hoje saber como você quer estar daqui 3 anos e o que fazer para isso acontecer. Você vai colocar isso tudo no papel, de uma forma técnica, tá? Não é de qualquer jeito, não. Aí nós usamos a chamada matriz SWOT. Matriz SWOT quer dizer o quê?
né? Isso a gente mostra lá na aula. É você analisar a sua empresa dentro do mercado. A sua empresa está aqui e ela sofre, ela tem ameaças e oportunidades do mercado. Aí lá você vai estar tendo acesso. Quais são as ameaças? Quais são as oportunidades? Nós vamos colocar no papel. E aí nós vamos para dentro da sua empresa. Sua empresa. Quem toma conta da sua empresa é você. O que você tem dentro da sua empresa? Pontos fortes e pontos fracos. Por isso que eu falo que você que é dono tem que estar buscando conhecimento todo dia. Por quê? Você vai começar aqui já ter uma gestão forte. Ponto forte. Os pontos fracos você vai identificar e vai buscar melhorias. Para você buscar melhoria, precisa de quê? Informação e plano de ação. É básico. Só que não adianta você ouvir eu falar isso daqui, aí amanhã, não, amanhã eu vou fazer. Não, você precisa botar isso no papel, documentar. E fazer isso com acompanhamento. Né? Eu estou aqui, quem é aluno meu, eu dou apoio para fazer isso. O cara que quiser, eu marco uma conferência online com ele para ajudar ele a fazer. Eu vou ajudar a fazer esse planejamento. E depois que você tiver com isso na mão, você vai ver que você vai buscar a melhoria da sua gestão. Até porque, no final, nós vamos definir a missão da sua empresa. A missão da sua empresa, ela é da mente do dono. Por quê? Quando você fundou essa empresa, você tinha um sonho. Então, você vai precisar de lembrar desse sonho. Porque nós vamos criar uma missão baseada nesse sonho. E que você, quando lê essa missão, você vai colocar no seu escritório lá. Ou na parede da loja. Tem uma loja, vai botar lá qual a missão da sua empresa. O cliente, quando lê, ele vai ler e vai falar, caramba, que legal. Geralmente são empresas maiores um pouco que tem, né? Quando você é pequeno, começa a fazer isso, você começa a ser identificado, notado. O seu funcionário vai olhar e vai falar, caramba, nós temos uma missão aqui dentro. Cara. E quando você for contratar um funcionário, você vai chamar ele para ler a missão junto com ele. Falar, essa missão é da nossa empresa, ela nasceu dentro de mim. Eu preciso de você para fazer isso acontecer. É você atingir níveis mais altos de gestão. E depois você vai ter que colocar no papel a visão da empresa. A visão é uma frase objetiva, né, do que você quer atingir dentro de 3 anos, aí tem que dissertar sobre isso. Então, essa live de hoje, né, ela está chegando ao fim aqui. Quem teve a oportunidade de participar, tirou proveito. Eu vou salvar essa live. Alguém que chegou aqui no final, né, eu vou salvar essa live, ela vai ficar alguns dias lá no feed do Instagram, para você poder ouvir. Eu passei aqui muita experiência, né? O nome da live é Como Enriquecer com Sua Pequena Empresa. Enriquecer com sua pequena empresa não vai ser um passeio no bosta. E não é, e não vai ser, e não será, para ninguém. Né? Aí você vai ter que assistir a live lá para entender tudo que eu estou falando. Então, gente, quem quer conversar comigo via WhatsApp, vai lá no Linktree na bio, tem lá, conversar com a equipe. Eu vou estar conversando com você. Quer conhecer o método de gestão de curso? Vai estar lá, método GCI, clica, você vai conhecer mais. Quer assistir uma aula? Tem a Masterclass, O Lojista Rico. Ela está lá disponível, uma aula de 1h15. Só que ela não aprofunda, né? Mas já é mais conhecimento que eu passo. E aí o ideal é que você venha, faça sua inscrição no curso para você poder ter contato comigo em particular. E eu vou te ajudar a você sair do nível que está aqui e subir um degrau, 2, 3, 4, com a sua empresa. Pequena, micro, não tem problema. Né? Uma coisa é certa, o valor do investimento nesse curso
é muito baixo. R$ 39 por mês. São 12 parcelas de 39. Então, quer dizer, se você tem uma empresa, você tem um faturamento de 20 mil, que é uma empresa pequenininha, o que é R$ 39 por mês de investimento? Então, 12 parcelas, né? 12 acabou. Ah, não, quero comprar à vista. Tá, eu vou voltar lá, é só você clicar que você vai ver. O que eu digo é que, tendo acesso às aulas do curso, né, fazendo a inscrição, e tendo acesso ao meu apoio, não tem como você ficar no que você está. Não tem como. Você vai evoluir e vai buscar o crescimento. Né? Só que aqui agora nós já estamos chegando ao final. Tá? Eu quero dar boa noite a vocês, muito sucesso. Né? Quem quiser saber mais, já dei todo o caminho. Tá? Uma boa noite, saúde, fique com Deus e tamo junto aí, tá? Vamos lá, inscrição e vamos evoluir a empresa de vocês. Valeu? Boa noite, gente. Fique com Deus. Lembrando que a live vai estar salva, tá?